Caramba, quando surge o Alviverde, eu sujo aqui com mais um vídeo. Estamos elétricos, eletrizados aqui, né? Depois do vexame de mais uma cobrança de pênalti ridícula do Palmeiras, né? 2 desperdiçadas cobranças aí nas finais cobranças, perdidas aí por Murilo. E foi quem que bateu o último pênalti aí? Quem foi Foi o Moreno, né? Não sei, acho que foi o Aníbal Moreno. Até me deu um branco aqui de quem foi o último batedor. Deve ter sido ele mesmo. Pelas circunstâncias aqui, né? Então é isso. Então, futebol tem tudo isso. O torcedor adorou o que aconteceu em Itaquera, adorou o que aconteceu hoje no Mineirão. Está feliz pra caramba com a semana que o São Paulo teve. Não sei se havia a possibilidade de escolher entre uma coisa ou outra. O São Paulo fez o seu papel muito bem feito. Na dúvida, levou as duas. Na dúvida, levou... Não é? Vale troféu. E é com esse treinador que essas coisas estão acontecendo no começo, né? Muito no começo ainda. E essa é uma questão, André. E para ele é muito importante, porque... Para ele é muito importante porque ele chega, ele é um jovem treinador, é o primeiro grande desafio da carreira dele. Eu ainda não tenho certeza que ele está pronto para isso. E ele consegue duas conquistas numa semana que dão a ele uma tranquilidade, um lastro muito grande para seguir o trabalho dele. Porém, há um outro lado, né, da questão. Por exemplo, hoje, nos 90 minutos, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo. Sim. Também acho. Se tivesse que haver um vencedor na bola rolando, esse vencedor era o Palmeiras. E o São Paulo consegue controlar isso, leva para os pênaltis e ganha. E isso pode dar, porque eu costumo dizer que no Brasil, né, aos vencedores se dá mais do que muitas vezes eles merecem. Como o time dele ganhou, embora tenha jogado pior, ele sai por cima. Mas ele não jogou melhor. Ele jogou melhor, sim, e muito melhor que o Corinthians. Sim. Só que o Corinthians hoje perdeu também. É a 4ª derrota seguida do Corinthians. Perdeu até por um placar assim. 3-1, maior. Perdeu mais perdido. Mais perdido. Para o Novo Horizontino. Então a gente olha, opa, é verdade, o São Paulo jogou bem contra o Corinthians. Jogou bem, mérito, soube explorar. Mas... quando a gente olha o momento do Corinthians, talvez não tenha esse mérito todo. Então, acho que há um risco da gente supervalorizar e ali na frente cobrar alguma coisa, achando que, opa, essa semana que ele não possa elevou dar um patamar sensacional. Ao vencedor as batatas, já diria. Eu não discordo. O meu ponto só é que, para ele, era necessário mostrar algo e rápido. Lógico. Cartão de visitas. Tem um treinador cujo time não está mostrando nada até agora. O Eugênio acaba de citar, é o Corinthians. O técnico é um profissional de longa trajetória no futebol brasileiro, treinou a seleção e tem serviços prestados ao Corinthians muito importantes. E estão querendo mandá-lo embora. Exatamente. Hoje já começou o mesmo, não quero atropelar temas, mas já começou o mesmo tipo de manifestação que tirou o Silvinho do Corinthians também no início de ano. Então, assim, para o Carpini era crucial, no mínimo, manter as coisas num bom caminho. Sim. Ele não precisaria ter quebrado o tabu. Vamos supor que o São Paulo empatasse. E ele não tinha obrigação nenhuma de ganhar a Supercopa. Ele fez as duas coisas. Claro, com os jogadores do São Paulo. Hoje eu também acho que o Palmeiras foi assim, levemente superior num jogo que não teve tantos grandes momentos assim. E se a gente pode falar de uma grande, clara chance, foi a do Caleri. Desperdiçada. E o Everton quase entrega e depois... Isso. Se recuperou. E aí a coisa vai para um outro jogo, que é o jogo dos penais, em que eu acho que a gente precisa pelo menos considerar que é algo interessante. Os treinadores dizem que não há como reproduzir em treinamento a pressão, a intensidade, aquilo que acontece no lado humano do jogador de futebol numa decisão por pênaltis. É impossível você preparar uma equipe para isso. Todos os técnicos bons... Sim. falam isso. Mas tem que haver um motivo para levar uma equipe como a do Palmeiras, que ganha tanto, a esses números. 8ª decisão por pênaltis, 7ª derrota. Isso, no mínimo, precisa ser conversado. São todas com o Abel, né? Sim, com o Abel. Todas com o Abel, né? É isso. Aliás, desculpa, Breler, vou fazer o seguinte, o Abel falou sobre isso. Então essa fala é boa. Você levantou essa bola, e eu acho que é um tema muito legal para a gente conversar aqui. Vamos ver o Abel. E aí, Breler, passando a bola para você que você queria falar. O Abel admite que treina, não tem uma varinha mágica lá para resolver, mas que admite que o time não é bom nisso. Muita gente
tende a apontar os canhões para o Everton. O Everton não pega pênalti. Mas... Aliás, já apontaram aqui esse canhão para o Everton. Então... apontaram aqui no ponto. Vai se criando essa pecha que não condiz muito com a realidade. O Everton é um cara que também já pegou pênaltis decisivos pelo Palmeiras. O Abel até citou no jogo contra o Botafogo, diante do Tiquinho Soares, o gol que poderia ser o da vitória do Botafogo, o Everton foi decisivo. Isso. E nessa lista aí, ele só não pegou pênalti nas decisões contra o Defensa e Justiça e hoje pela Supercopa contra o São Paulo. Então ele tem... Das 8 em 6 ele pegou. Ou seja, o problema está com quem bate. O Everton está fazendo a parte dele. Ele garantiu pelo menos uma defesa. Então eu não vejo que é um problema de goleiro. Aí o Abel, ele vai precisar se debruçar sobre isso. Até no final, ele reconhece, né, contra fatos não há argumentos, mas no final ele dá ali uma resposta meio atravessada, meio reativa. Eu não sou bom o suficiente para trabalhar o meu time nas penalidades. Então, acho que é evitar essa postura, entender que é uma fragilidade, uma das poucas fragilidades do Palmeiras sob o comando do Abel, e trabalhar para identificar e melhorar. As pessoas... Hoje, o futebol, decidido em detalhes, em movimento, como o goleiro estuda os cobradores, há margem de evolução para o Palmeiras nesse aspecto. Então, e o Palmeiras é um time de chegada. O Palmeiras está sempre decidindo título ou vaga em mata-mata. Então, é algo que precisa realmente ser trabalhado e aprimorado, e o Abel e sua comissão têm condição para isso. Mas reconhecendo o problema, estabelecendo isso como uma das prioridades e é um calcanhar de Aquiles mesmo para o Abel. Assim como é incômodo também essa dificuldade contra o São Paulo. O São Paulo tem sido o time que mais dificulta a vida do Palmeiras do Abel, que mais coloca o Abel em apuros. Tem a rivalidade, tem o fato de ser um clássico, o momento do São Paulo, que é positivo, que é de ascensão, todo um processo que vem acontecendo. Mas se a gente observar essa dificuldade que o Palmeiras tem com o São Paulo, não aparece contra os times, e nem mesmo com times mais fortes que o São Paulo. Não aparece contra o Flamengo, não aparece contra o Galo. Então, o grande rival hoje do Palmeiras, pelo menos ainda não em termos de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, o São Paulo precisa dar esse salto, mas nesse duelo tem sido o São Paulo, o time que mais incomoda. E isso precisa ser assimilado também, não pode ser tratado como uma coisa trivial. E olha que o Abel tem vitórias marcantes e acachapantes contra o São Paulo. Teve o 5-0 ano passado. Aquela virada no Campeonato Paulista. O 4-0. Mas veja só, a gente pode pegar quatro classificações do São Paulo, o título do São Paulo. Um paulista, que valeu o título, foi a final. Duas edições seguidas de Copa do Brasil seguidas, uma delas valeu o título para o São Paulo. E agora uma Supercopa que valeu o título para o São Paulo. Então, o Abel tem ele elimina o São Paulo de uma Libertadores e ganha um título paulista em cima do São Paulo. Dá o troco lá do título. E outra coisa muito curiosa. Crespo, Dorival, Rogério Ceni e agora o Carpini. Só sobrou a instituição São Paulo Futebol Clube. Eu sinceramente não acho que esse seja um tema tão importante, principalmente em relação aos pênaltis. Primeiro porque... a gente fala um time que não sabe bater pênaltis. A questão dos pênaltis é muito mais individual, não é uma questão coletiva. Segundo, não há alguém como antes da chegada do Abel, havia uma coisa muito em função do Dudu. Lembra? O Dudu, pelo que ganha, principal jogador, não quer bater pênalti. Num outro momento ele não batia, depois passou a bater. Isso não foi um problema. O Everton talvez seja um ponto em comum em todas essas cobranças, em todas essas situações. A gente acabou de ver que ele pega os pênaltis, sim. Então, e tem mais, eu proporia uma outra tela que mostrasse todas as vezes em que o time do Abel foi posto à prova e evitou pênaltis, porque resolveu a vida sem pênaltis. E nisso ele é muito bom. Se o time dele não é bom para bater pênalti, eventualmente, um tem que ganhar, gente. Hoje mesmo, ele tinha que sair um vencedor. Um confronto muito equilibrado. Alguém há de vencer ali. Então, se não for uma situação de um cara que chute o pênalti na lua, de um goleiro que engula frangos em pênalti, que às vezes acontece, e eu não lembro disso acontecer, são disputas todas muito, muito renhidas. Vai o Palmeiras bate, vai o outro bate. O Palmeiras ganhou uma situação absolutamente fundamental contra o Galo, uma classificação em pênaltis.
Então, eu não vejo como um grande fantasma. Ele está chateado, gosta de números, os números estão aí, como ele falou, eles são incontestáveis, mas eu não vejo um ponto em comum em todas essas cobranças. Não, o Palmeiras errou porque é um time que treme ao bater pênalti. Eu não vejo isso. Mas não carrega isso não, professor? Você acha que alguém hoje estava pensando... Porque, assim, tem muita gente já daquela primeira decisão que está ainda aí até hoje. Há uma espinha dorsal do Palmeiras que permanece. Claro que o Murilo, que hoje perdeu o pênalti, não estava, o Piquerez que perdeu o pênalti não estava. Então, E o olha o rodízio. O Rafael quase pega o pênalti do Veiga. Do Veiga. Olha o rodízio dos que perderam pênaltis. Eu não Tem vejo Felipe um traço Melo aí que comum. perdeu pênalti. Então, tem... Felipe Melo nem está mais aí, é outro mundo. Eu não estou no dia a dia no CT do Palmeiras para ver se eles treinam, o quanto eles treinam e comparar isso com os outros clubes. Mas eu tenho para mim que o quanto mais você treina, mais tranquilidade e segurança você tem na hora de bater. Me parece óbvio, é como você vai fazer uma prova. Se você não estudou para a prova, naquela hora você vai ficar nervoso. E caramba, como é que faz isso aqui? Como é que resolve? Se você sabe a matéria, você vai com tranquilidade, você não se enerva. É a questão, eu estou colocando aqui o treino como uma maneira de você evitar o nervosismo. Sim. Porque se você está nervoso é porque você não confia no que você vai fazer. Então, não sei se o Palmeiras treina mais ou menos que os outros, mas pode ser uma questão. Quanto mais você se sente preparado para aquela atividade, você vai com mais tranquilidade para executar aquilo. Mas aí que tá, né? Não vai tirar o Veiga porque é o batedor de pênalti. Quase perdeu, mas tudo bem, fez. E o Flaco centroavante, não devia ficar para bater o pênalti. Tava jogando bem, não tava mal. O Rony jogou muito bem, parabéns pro Rony, jogou bem também. Mas talvez pudesse fazer ainda mais, né? Ainda não tá aquele Rony, mas ele jogou bem, ele tentou. Jogou bem demais o Rony, ele jogou. O Mike jogou, pelo amor de Deus. O Murilo eu achei que jogou muito bem, tirou ali uns 12 gols também feitos do São Paulo. A chance que o São Paulo teve, o Murilo impediu o gol, basicamente. O Gomes deu uma bobeada no primeiro lance lá, o Murilo chegou tirando, depois teve um outro lance que eu não sei como que o Murilo conseguiu. Acho que foi o Murilo, não sei como que ele tirou aquela bola com o São Paulo, você ia sair na cara do gol ali. Quase igual um lance que o Mike chuta, né, e o zagueiro do São Paulo tira a bola ali próximo da linha do gol. A bola ia pra fora, né, se o Rony não conseguisse evidentemente chegar a tempo, isso a gente não sabe. Pro gol não ia, certeza que a bola nem na trave bateria. O Luiz Alberto narrando ali, como sempre, né, com a dificuldade de ver os lances, né, a dificuldade, na vontade pro Palmeiras, né, tem que dar cartão pro esse cartão, dá o cartão pro Gomes aí. Tem que dar o cartão. Praticamente. Quase que ligou pro seu juiz, dá cartão pro Palmeiras a 3x2 aí, tá doido? Dá cartão, expulsa eles aí. Quase, eu achei que ia fazer isso ao vivo, na televisão, com o microfone ligado e tudo, acredito que tá. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sino aí, até o próximo vídeo. Avante, por aqui eu paro. Chega, palestra.